Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um episódio do Bíblia, um Tesouro Escondido. E para este episódio eu quero saudar os pastores que estão conosco aqui no estúdio. O pastor Fernando Almeida, paz do Senhor. Paz do Senhor. E o pastor Diniz Preste, ou pastor Diniz Azevedo. Paz do Senhor. Paz do Senhor, paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos. Nós estamos chegando aos capítulos finais do livro de Números. E no último capítulo nós encerramos o capítulo 27. E agora nós vamos entrar aqui no 28 e vamos avançando alguns capítulos. Eu gostaria de ler, pastor Diniz, o primeiro versículo para nós abrirmos aqui a nossa conversa. Do capítulo 28 é o versículo 1 que diz assim: Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. Pastor Diniz, aqui nós vamos encontrar um reforço, Deus falando novamente, através de Moisés, sobre a parte dos sacrifícios, das ofertas, dessa adoração, que fazia parte desse preparo antes deles entrarem na Terra Prometida. Nós vemos a importância dessa expressão que fica registrada aqui, ó. Tereis cuidado para mal oferecer ao seu tempo determinado. Isso fala de um preparo, né? Porque o povo estava se aproximando da terra e era o preparo para a conquista. E o preparo do povo de Deus antes da guerra, antes do combate, o preparo é o altar. Então o Senhor vai falar dessa verdade, né? Do sacrifício, da busca ao Senhor. A origem de tudo na vida do povo de Deus, seja no aspecto material, no aspecto espiritual, é aquela verdade: o justo vive da fé. Muito bom. Então você vai ao altar, você vai aos pés do Senhor, você vai entender aquilo que Deus quer. Primeiro é a sua relação com Deus. As outras coisas vão ser acrescentadas. As demais coisas, elas serão acrescentadas. Então o Senhor apresenta ali a necessidade de um holocausto contínuo. A perfeição constante está em Cristo. A nossa vitória está em Cristo. A nossa vitória está na oferta. E é muito interessante que é naquilo que vem de Deus, né? Porque nós estávamos até comentando aqui antes, o próprio fogo do altar, ele foi aceso por Deus, está lá em Levítico. O povo se alegrou quando viu que o fogo caiu da eternidade. Então, quando nós estamos falando do altar, nós estamos falando do culto, da busca ao Senhor. O sentido da conquista da terra tem um sentido espiritual, da conquista, da Canaã celestial. Mas tem um sentido também terreno, daquilo que você busca, daquilo que você quer conquistar, daquilo que você quer alcançar. E a vida do servo de Deus, toda a batalha, né? Aqui era um preparo para a guerra, um preparo para a batalha. O preparo para a nossa batalha, para todo tipo de guerra que nós travamos, seja espiritual ou seja mesmo o material, já que o servo de Deus ele vive da fé, a batalha ela começa no altar, ela começa de joelhos, ela começa em Cristo, ela começa valorizando aquilo que Deus deu, né? Porque todo aquele culto, tudo aquilo ali era uma ordenança divina. Então ela começa aí, ela começa naquilo que Deus estabeleceu. A vida do servo de Deus ela está focada na eternidade, no culto. Você vai encontrar no Novo Testamento que esse é o nosso culto racional. Quando nós falamos de culto, nós estamos falando de entrega da nossa vida, né? É a vida no altar, é a vida no altar. Para nós, o espiritual rege o material. Em tudo na nossa vida, nós consideramos nossa vida uma vida profética. A vida do povo de Israel aqui era uma vida profética. Estavam num caminho que eles não sabiam nem o caminho qual era. Deus conduzia, Deus ia à frente, a arca ia à frente. Então a vida se mistura com o culto. E o culto racional é isso. Nós não temos uma vida no aspecto material e uma vida no aspecto espiritual. Elas se fundem. Porque você, como profissional, até na vida familiar, em todos os aspectos, nós temos um testemunho para dar.
um testemunho que nós somos povo de Deus. O que você está vivendo aqui é isso. E o Senhor está preparando e dizendo, olha, tudo, vocês querem conquistar? A conquista começa aqui, no holocausto, no culto, começa no altar. Muito bom. Porque até mesmo Israel, como uma chamada para ser uma nação sacerdotal, a forma de vida deles era baseada nessa vida espiritual, como nós hoje, né, pastor Fernando? Não tem como, o pastor Diniz acabou de colocar, não tem como desassociar. Eu sou uma pessoa aqui, uma pessoa, né? Não, nós somos servos de Deus e isso faz parte da nossa vida, é forma de vida. Exatamente. O Senhor nos chamou, nos resgatou e nos colocou, como diz a palavra, né, num novo e vivo caminho. Então, a nossa vida, quando a gente vê aqui o texto, quando ele diz assim, Diniz falou do contínuo holocausto, né? No versículo 6 também enfatiza, este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Então, o Senhor, ele, vamos dizer assim, ele requer de nós, ele valoriza essa constância e a obediência no culto. Ou seja, não é o culto que eu quero, é o culto como o Senhor deseja. Então, a nossa vida, a gente tem o nosso culto, o nosso momento como igreja ali, que a igreja se reúne para celebrar, para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Mas a nossa vida diária, onde estivermos, ela precisa ser um culto ao Senhor, ela precisa ser agradável ao Senhor. O Senhor tem que olhar para nós e se agradar de nós, né? Tenho visto meu servo Jó. Né? Essa é uma fala que nos ensina muito, né? Então, como o Senhor está me vendo, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, quando eu vou para o meu momento de lazer, quando eu vou passear com a minha família, a minha vida tem sido um culto ao Senhor. O Senhor valoriza isso, essa adoração contínua, esse culto contínuo está estabelecido aqui, é um holocausto perpétuo, não era, né, um dia, agora está de folga, depois volta. Não, era uma oferta, era um culto contínuo ao Senhor. Então, como igreja, né, a gente tem isso e a preocupação de ser o culto que o Senhor preparou. Né? A gente vê lá no início, no Gênesis, 2 cultos, um que o Senhor se agradou e o outro que o Senhor não se agradou. Né? O Diniz falou, vem de Deus. Né? Aquilo que nós ofertamos é aquilo que o Senhor tem nos dado, né? Então, e o Senhor valoriza isso, essa adoração contínua, esse culto contínuo, né? E conforme aquilo que Ele deseja. Às vezes a gente tem o hábito, vamos dizer assim, eu não gostei do culto, eu gostei do culto. A pergunta é, o Senhor se agradou do seu culto, né? Exatamente, essa é a pergunta. O Senhor se agradou do nosso culto aqui como igreja? O Senhor está se agradando da minha vida como um culto de gratidão e de adoração a Ele pelo que Ele tem feito, né? Então essa que é a pergunta que deve ser feita, né? Nós estamos, é bem provável que aqueles que estão nos assistindo estejam na semana que muitas pessoas comemoram as festividades, né, mais no nosso país. Mas aí, quando nós olhamos para a palavra, nós vemos como Deus sempre se preocupou em trazer um ambiente festivo para o seu povo. E uma festa que não se acabava, né, porque o povo de Israel vivia de festa em festa. E assim é a igreja, assim é o servo de Deus, que ele não tem uma data específica para ter as suas festividades, porque servir a Deus é sempre uma alegria. Nós não temos necessidade de outras festas, porque Deus tem feito uma festa na nossa alma, suprido, né, o nosso coração, a nossa alegria. Né, pastor Diniz? O texto aqui deixa muito claro uma coisa, né, do que Deus estava exigindo do povo de Israel. Tinha sacrifício todo dia. O fogo permanecia aceso no altar e não se apagava. E o Senhor está falando aqui com eles isso, relembrando a eles isso, né? O Senhor já tinha estabelecido. E a nossa vida é isso, a vida do servo de Deus. Nós temos o horário do culto,
onde a igreja se reúne como corpo para cultuar ao Senhor. Mas o nosso culto é contínuo. O servo de Deus ele tem uma preocupação de não perder a comunhão. Se andarmos na luz como ele na luz está. A chama não pode se apagar. Nós temos comunhão. Então aquela história, nós não somos infalíveis. Mas está lá em 1 João também, filhinhos, se pecardes. Então o servo de Deus é assim, se você está aqui em alguma coisa, você entristeceu o Espírito Santo, você logo clama pelo sangue de Jesus, pede perdão, porque você não quer ficar sem a comunhão. O que o Senhor está estabelecendo aqui para o povo de Israel é isso daqui, ó, o altar, o culto, porque você vê aqui o holocausto perpétuo, mas de seguida você vê as outras ofertas de manjar, as outras ofertas que eram feitas ao Senhor. Então aquilo ali era o zelo do povo, sabendo que a nossa vitória é essa, é vida no altar. Amém. É vida no altar. A nossa vida, a vida do servo de Deus, é vida no altar. Isso que é diferente de você ter uma religião. Você preza por uma comunhão com Deus. Deus é seu amigo, Deus é sua vitória, Ele é a nossa porção, Ele é tudo para nós. Então é vida, é a mente em Cristo, firmados em Cristo, é o fundamento, é a rocha. E a nossa luta constante é essa, é manter o fogo aceso, o altar e o sacrifício contínuo. Era o que o Senhor estava ensinando para eles. Vocês querem vitória? Querem ser dirigidos pelo Senhor? Querem uma bênção? É o culto, é o seu culto, é a sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, pastor Fernando, nós temos aqui adiante, nós falamos um pouco aqui do capítulo 28, 29, capítulo 30, há uma menção sobre o valor que Deus dá à palavra, né? O compromisso. Aqui no Antigo Testamento falava-se do voto, né? Que era um compromisso, algo que você assumia, e Deus fala sobre isso aqui rapidamente, o valor que Deus dá naquilo que o homem se propõe a fazer. Se tiver algum comentário, pode fazê-lo, ou nós podemos ir para o capítulo 31, que é a vitória sobre os midianitas. A palavra do servo de Deus, ela precisa ser uma palavra firme. Sim, sim, não, não, né? Sim, não, não. Sim, não, então não. Você não pode ter variação. Você não pode, uma hora você está de um jeito, outra hora você está de outro jeito. A nossa vida, ela precisa ter uma constância. Por isso que Paulo fala aos Coríntios, né? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Então, isso é importante. Você não pode ser aquele servo que um dia você está lá na bênção, outro dia você está aqui de qualquer maneira, né? Você se revoltou. Então, se o Espírito Santo está em nós, né? Se o Espírito Santo está dirigindo a minha vida, eu preciso ter essa constância. E a palavra, ela precisa ter essa firmeza, essa segurança, porque o Senhor valoriza isso, né? O Senhor valoriza. É muito interessante aqui, porque aqui fala de caráter. Muito. O servo de Deus, ele tem de ser diferente. Ele precisa ser diferente. Nós precisamos sempre lembrar, a palavra diz assim, Deus escolheu para si um povo especial, zeloso e de boas obras. O servo de Deus, no seu falar, é bíblico, né? Uma mesma fonte não pode deitar água boa e água amarga. De uma mesma boca não pode sair bênção e maldição. A palavra de Deus chega e diz assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra que não seja para edificação. Olha o padrão de exigência de Deus no Novo Testamento. Mas o que Deus está falando aqui é isso. Você tem uma palavra, você fez um voto, você estabeleceu alguma coisa, lembra que você é um servo de Deus. Você não pode ter duas palavras, você não pode ter... Então, isso aqui fala muito de testemunho. Testemunho do servo precisa ser coerente. Você precisa saber que você é povo escolhido, nação eleita. Deus te chamou para ser luz nas trevas. Deus te chamou para ser diferente. Nós precisamos de ter isso. O povo de Israel, Deus estava ensinando isso ao povo de Israel. A sua palavra, o seu voto, aquilo que você estabeleceu, o compromisso que você assumiu, você é diferente. Você não é um qualquer, um embusteiro, um enganador. O Senhor já mudou o seu nome. Glória a Deus. Glória a Deus.
Provérbio diz isso, né? Se fizeres um voto ao Senhor, não tardes a cumpri-lo, né? Ou trate de cumpri-lo, né? Então, Senhor não vai, vamos dizer assim, relevar, né? Então, se você assumir um compromisso, se você fez uma afirmação a alguém, ela precisa ser cumprida, né? Ser cumprida. Até porque, né, pastor Fernando, uma das características do homem desse tempo é infiéis nos contratos, né? Ou seja, não cumpre com aquilo que faz os acordos, né? Exatamente. E como o pastor Diniz disse, nós precisamos ser diferentes. Paulo fala isso, escrevendo a segunda carta de Timóteo. Isso. Mas vamos adiante. Então, capítulo 31, para nós fecharmos esse episódio, hein? Vamos lá, eu vou ler um versículo, que é o versículo 1º e 2º do capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: vinga os filhos de Israel dos midianitas, depois recolhido serás ao teu povo. Pastor Diniz, que momento agora esse aqui que Deus ia tratar com os midianitas, né? Quando nós falamos de Midian, a gente lembra logo de Balaão, né? E Balaão falou uma verdade acerca do povo de Deus, porque disse: eu não posso amaldiçoar esse povo porque Deus o abençoou. Se Deus abençoou, eu não posso amaldiçoar. Mas ele ensinou aos midianitas a ensinar o povo, a levar o povo de Israel ao pecado. E se botar esse povo no pecado, na idolatria, na prostituição, eles vão perder a bênção, porque a bênção desse Deus está ligada à santidade. E eles fizeram um grande mal ao povo de Deus. E Deus tratou com o seu povo, por causa do pecado dele, mas Deus tratou com aquele que levou o povo de Deus ao pecado. Isso aqui nos fala de uma coisa, isso nos fala de juízo, o juízo de Deus. E nós precisamos de saber disso, né? As pessoas falam muito que Deus é amor, e às vezes é difícil de entender como é que convive em Deus esses atributos, né? Amor e justiça. Ele é amor, mas ele é justo juiz. E ele não tem o culpado por inocente, diz a palavra. O homem tem livre-arbítrio, o homem tem direito à escolha, mas ele tem de saber que está diante dele bênção e maldição, sempre. E a sua escolha tem consequência. Os midianitas fizeram uma péssima escolha. Se botaram como obstáculo ao povo de Deus. E você vê muito isso hoje ainda. Pessoas, como Deus tem instrumentos nas mãos dele para bênção, Satanás tem instrumento nas mãos dele para pedra de tropeço e para criar dificuldade para o povo de Deus. E às vezes isso daí me faz lembrar muito Abacuque, né? Abacuque, e às vezes nós somos assim, né? Esse povo nos trouxe uma dificuldade, e os midianitas nos trouxeram aflição, prejuízo e tudo mais. Deus não está vendo, né? Que é o clamor, seria mais tarde em relação a esse episódio, né? Mas ele está lá, Abacuque está lá dizendo assim: até quando, Senhor? Você não está vendo isso, não? A lei se afrouxa, né? Você não está vendo o ímpio seca o justo, a sentença nunca sai. Você não está vendo isso, não. Você não está presenciando, você não está vendo o que está acontecendo e tudo mais. E mais tarde ele vai entender e vai se retratar com o Senhor, ainda que a figueira não floresça, eu não sei nada. É ele que vai dizer a primeira vez que o justo vive da fé, né? Mas é isso. Tem um momento que Deus vai tratar com cada um. E diz a Bíblia, segundo as suas obras, Deus vai tratar. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus quer salvar. Você vê que o próprio Balaão era um profeta. Ele não era de Israel, mas ele conhecia Deus, ele era um profeta. Mas ele resolveu fazer da profecia, da bênção, um negócio. Ele estava mais preocupado com esta vida, com o ganho desta vida, né? Do que com o profético, daquilo que Deus estabeleceu. E o juízo está aí diante de nós, todos nós. Nós temos que saber, tem consequência na vida. E os midianitas, Deus tratou com eles com muita dureza. E ainda hoje, vamos dizer, Deus é amor, é verdade. Deus quer te salvar. Mas a Bíblia diz, quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a verdade que está aqui, que a gente lê, que às vezes assusta. Porque Deus tratou os midianitas com muita dureza aqui. Mas o homem pode estar certo disso.
Quando você rejeita a bênção, não é Deus, é você que está escolhendo a maldição. A escolha é sua. Os midianitas escolheram a maldição. E a maldição veio sobre eles. Veio um juízo muito duro da parte de Deus sobre eles. E nós vamos ver, né, pastor Fernando, que mais uma vez Deus ele ensina para o seu povo que a santificação, a separação, a obediência são inegociáveis. Ela não pode ser parcial, ela precisa ser... Completa, né? Ela precisa ser completa. Obediência é total. Eu obedeci até aqui, mas aqui eu acho que vou fazer do meu jeito. Ela não pode ser assim. A obediência é obediência e a palavra diz isso, obediência quero, né? Então é isso que o Senhor deseja de nós. E essa citação que Diniz fez de Abacuque, tem um salmo, se não falha a memória, é o 73, que o salmista ele começa a olhar ímpios prosperando, mas a Bíblia diz assim, até que entrei no santuário. É um de Asaf, não é? Até que entrei no santuário de Deus. Então, e vi o fim dos dias deles. Então, quando o homem, quando ele entra, quando ele está em comunhão com o Senhor, ele entende. É isso mesmo. Ele entende aquilo que é o projeto do Senhor. E ninguém que se levanta contra aquilo que são os planos de Deus prevalece, Douglas. Né? O plano do Senhor sempre vai prevalecer. Jesus disse assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi assim com Israel e vai ser assim com a igreja. Vai ter momentos difíceis, vai ter alguém que vai se levantar, a casa vai ser combatida, mas aquilo que é o projeto do Senhor, ele vai sempre prevalecer. E o juízo é o juízo, né? Então, o importante é você estar em comunhão com Deus, para você não sofrer esse juízo. As oportunidades o Senhor nos dá sempre, né? Mas o juízo vai acontecer. No tempo do Senhor, ele vai acontecer. Amém. Pastor Diniz, alguma consideração final? Só para encerrar, nosso tempo já está esgotado, é que Deus depois exige também a purificação do seu povo, né? No mesmo capítulo. O povo do Senhor precisa de saber, nós somos homens e até cumprindo aquilo que Deus determinou, nós temos que ter um cuidado muito grande com a nossa purificação. O povo de Deus é santo. E às vezes a gente sai para os embates, até os embates da vida, mas você sempre precisa de voltar ao Senhor e santificar a sua vida, né? Se houve alguma coisa, aquela história assim, às vezes até o pecado involuntário, né? Senhor, aquilo que eu fiz, aquilo que não te agradou. Porque eles vão lá, eles combatem os midianitas, vem um juízo sobre os midianitas, mas depois eles santificam a vida deles. Muito bom, muito bem. Bom, estamos encerrados. Queremos deixar o nosso abraço fraternal a todos que nos acompanham e até o próximo episódio. A paz do Senhor Jesus.